Boa tarde a todas, boa tarde a todos. São 15h30, nós estamos começando a live do isolamento, né? Vamos aqui esperar um pouquinho as pessoas chegarem, né? Temos que esperar o povo chegar para a gente poder começar a live. É o momento que a gente chama da vida, né? Do momento que a gente está recebendo as pessoas, né? O Instagram está falando assim: continue, estamos chamando mais seguidores para ver seu vídeo. Estou assustado, entendeu? Né? Nunca tinha visto essa mensagem, né? Mas talvez ela sempre esteja aí, né? Nunca prestei atenção. Oi, Fátima, seja bem-vinda, paz e bem. Né? Amanhã eu vou prestar atenção, sabe, Fátima? Porque hoje apareceu uma mensagem que eu nunca tinha visto aqui no meu Instagram, né? Dizendo: continue, estamos chamando mais seguidores para ver o seu vídeo. Não sei lá o que é isso, né? Entendeu? De vez em quando o Instagram me dá uma surpresa aqui qualquer, né? Hoje a gente vai novamente fazer aquele exercício de revisitar, né, um trecho da Sagrada Escritura, né? E é interessante isso, porque a gente vai ver aquilo que eu já falei algumas vezes da parábola e da alegoria, né, para você ver a diferença, né? Estamos nesse primeiro momento que a gente faz a recepção das pessoas, que eu chamo de acolhida, né? Chegou alguém. Ô Luiz, tudo bem, Luiz? Seja bem-vindo, paz e bem. André, paz e bem, André. Né? Chegou mais alguém, Rita de Cássia. Paz e bem, Rita. É bom, assim o senhor fica mais conhecido. Ô, Fátima. Só faltava, Fátima. Para mim o que vale é a nossa comunidade eclesial. O resto... Ô, Lisier, seja bem-vinda, minha filha. Deus te abençoe, paz e bem. Vale a comunidade eclesial que a gente tem aqui, o resto tudo é besteira. Quem é que entrou? Maria Leia de Brito. Seja bem-vinda, Maria Leia. Paz e bem. Luiz está sempre por aí, né? Deus te abençoe, Lizia. Hoje é interessante, sabe, Lizia? A gente estava comentando aqui que a gente está revisitando uma parábola. Na verdade, não a parábola, isso foi interessante. Nós estamos revisitando uma determinado momento da Sagrada Escritura. Ô, Maria Alice, paz e bem. Hoje a gente vai ter uma leitura interessante. A gente vai fazer uma mudança assim no nosso... A gente já viu essa parábola, mas a gente vai ver com outro olhar, né? É interessante isso, como a gente pode fazer isso, né? Adoro as parábolas. Mas sabe, Lícia, na verdade isso é uma coisa que eu vou até tocar, né? Que a diferença, eu já falei isso uma vez, já falei acho que 2 vezes, mas acho que é importante a gente falar de novo, né? Aqui a gente está vendo a alegoria e não a parábola, né? Isso é importante porque o gênero literário ajuda a gente a entender o momento que a gente está da leitura, né? A Maria Leia é sua mãe, Luiz? Dá um abração nela. Se ela estiver perto de você, dá um abração nela. Senão, se a senhora sinta-se abraçada, dona Maria Leia. Luiz, um grande abraço.
né? Daqui a pouquinho a gente está se começando, né? A gente fazer essa reflexão, né? Até vou falar um pouco mais na hora da celebração, né? Da hora da reflexão sobre essa coisa de um pouquinho, para vocês entenderem um pouquinho isso que eu estou falando, da parábola, da alegoria, do gênero, porque essas coisas, elas são importantes para a gente entender a Sagrada Escritura, sabe? A palavra de Deus, a palavra não é uma coisa assim para a gente... Ah, vou ler isso aqui. Não, tem que parar, tentar entender, compreender, né? Para que a gente não fique aí perdido, né? Por isso é importante que a gente capture bem essa coisa, né? Às vezes a gente fica meio perdido achando assim que é interpretá-las, isso. Davi, ô meu querido, paz e bem, Davi, que bom te ver aqui. Quer dividir o vídeo, Davi? É isso mesmo? Fala que eu te dou espaço, não tem problema. Eu vou fazer a leitura, né? E aí, se você quiser dividir o vídeo comigo, discutir a leitura comigo, tá? Enquanto só vou fazendo a leitura enquanto eu espero a sua resposta, tá? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. As boas sementes são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos. Eles retirarão do reino todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal. E depois lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Oi, Denise, você entrou, que bom. Paz e bem, Denise. Davi, eu posso dividir a tela com você? Responde aí para mim. Pessoal, aqui a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Porque, tecnicamente falando, essa não é a parábola. Essa é a alegoria. Bernardo, o que é isso? Parábola é quando Jesus dá aquela história, né? Um homem plantou o trigo no terreno, preparou o terreno, plantou o trigo, veio o inimigo durante a noite, jogou o joio, quando começou a crescer, papapá, papapá, papapá. Agora, você observa que os discípulos falam assim: explica-nos a parábola. E Jesus faz uma alegoria. Se você olhar, ele explica cada componente. Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são aqueles, ou seja, explica cada ponto. Tá? Aqui a gente tem que prestar atenção, porque as pessoas que... Oi, Maria Lúcia, seja bem-vinda. Paz e bem. As pessoas que estudam a Sagrada Escritura falam que essas alegorias são acréscimos,
né? Ah, de vez em quando a minha internet dá problema também, mas é por isso, sabe, Maria Lúcia, que eu tenho posto no YouTube, porque se você cair, você vê depois no YouTube, tá? Pode procurar lá meu YouTube que tá lá, tá? Então, as pessoas falam que essas alegorias são acréscimos posteriores, ou seja, Mateus virou, né, falou o seu evangelho, né? Existe uma referência a uma coisa chamada proto-evangelho de Mateus, né? Que também é conhecido como as logias de Mateus, ou seja, as falas que Mateus escreveu, né? Mateus em algum momento olhou assim, eu não posso perder da minha cabeça o que Jesus falou, então eu vou escrever as coisas que ele falou. Então ele falou, o proto-evangelho, esse ninguém tem, tá? Se vocês acharem o proto-evangelho de Mateus, né, vocês farão uma grande descoberta arqueológica, né, e provavelmente o Vaticano vai chegar para vocês e vai se oferecer para comprar o proto-evangelho de Mateus. E se ele oferecer, vocês vendam, tá? Vocês podem doar também, mas podem vender, não tem problema nenhum nisso, tá? Mas, Bernardo, por que eles querem isso? Porque eles guardam. Eles têm lá uma estrutura toda especial para conservar esses documentos, porque na mão da gente eles vão se destruir. Né? Só para vocês terem uma ideia, o ácido que tem na mão da gente é capaz de destruir um papiro. Então deixa com eles que eles sabem guardar, a gente não sabe. Né? José Maturana, seja bem-vindo, José. Paz e bem. Mas a gente tem que ir além disso. Né? A gente sabe que esse acréscimo foi feito pelos discípulos de Mateus, né? E que esse acréscimo é a inspiração divina. Né? Ou seja, quem acrescentou inspirado pelo Espírito Santo. Então não tem nada de problemático nisso. Mas a gente tem que prestar muita atenção nessa realidade do joio e do trigo. Né? Porque a gente tem que entender que a gente não está, às vezes, assim, como eu vou dizer? Se lembra que eu falei ontem que o reino de Deus é um projeto? Ontem eu falei, inclusive, que a nossa obra é um projeto, é uma coisa que vai sendo criada. Por isso que eu digo que a gente tem uma sementinha no coração e ela vai crescendo. Né? Isso também mostra essa realidade. Né? Que tanto o reino de Deus é um projeto dentro de nós, como é um projeto fora de nós. Tá? Vocês podem entender a realidade do joio e do trigo, tanto para dentro de vocês, né? Ou seja, no interior de vocês, como devem entender a realidade do joio e do trigo no exterior. Tá? E assim, a relação como você lida com isso dentro de você é também a relação que você deve lidar fora de você. Né? É muito interessante porque a gente tem uma tendência a querer estabelecer medidas diferentes, quando a gente devia estabelecer medidas iguais. Renato, eu não entendi isso. Vamos pensar assim. Vocês concordam comigo que a gente resolveu seguir Jesus? Resolveu, né? O único motivo da gente estar assistindo essa live às 3h30 da tarde no Instagram, ou depois estar assistindo isso pelo YouTube, é porque vocês resolveram seguir Jesus. Porque senão vocês não estavam perdendo seu tempo. Né? Não tem ninguém vai ter nada a mais por isso. Então, o único motivo é que vocês resolveram seguir Jesus.
E se vocês resolveram seguir Jesus, vocês resolveram entrar nesse caminho, vocês já são as pessoas, já estão naquele grupo que pertence ao reino. Né? Vocês já são boa semente. Aí, quando eu falo isso, né, imediatamente vai ter gente aqui dizendo assim, não, mas eu sou pecador, eu tenho meus defeitos, né? Eu já sei que tem gente falando isso. O André já falou alguma coisa. Sim, medidas iguais para não ser desigual com os outros. Segura isso, André, segura isso que você vai entender. Eu acho que você pegou a ideia, né? Mas segura isso que essa ideia aí é por aí, segura ela, né? Então, olha bem, toda vez que eu viro e falo assim, você é um santo, eu não sou pecador. Para mim isso é irrelevante, né? Eu não conheço nenhum santo sem passado. Todos eram pecadores. Tá? Aliás, alguns santos foram acusados de ser pecadores até depois de mortos. Tá? Nós temos santos, inclusive, que foram excomungados. Né? São João Damasceno, santo padroeiro da minha turma, foi excomungado. Né? Para vocês terem uma ideia da história dele. Né? Então, assim, esse negócio é um erro da gente, a gente achar que a gente está pronto. Né? Eu resolvi seguir Jesus, pumba, estou pronto, apareceu já a auréola aqui, já tem odor de santidade, pronto. Não. A religião dos que seguem Jesus é uma religião de uma caminhada, de um caminho. Aliás, no Atos dos Apóstolos, né, antes de sermos chamados de cristãos, nós fomos chamados daqueles que estão na seita do caminho. Se vocês pegam a Didaquê, que é o primeiro catecismo da Igreja Católica, ele começa assim: a vida tem dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da... Não, você tem dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. Então, a gente sempre teve a dimensão do caminhar. Se você vê os evangelhos, né? Jesus estava a caminho de Jerusalém, Jesus foi para Cafarnaum, Jesus foi para Nazaré, Jesus andava o tempo todo, ele estava sempre a caminho. E a gente tem que entender que este caminhar não é só um caminhar geográfico. Mas se vocês veem o Evangelho de João, que foi o único evangelho escrito para aqueles que já seguiam Jesus, ele faz questão de frisar que Jesus está a caminho, porque ele está a caminho para realizar o seu grande motivo de ter vindo à Terra, que é a salvação da humanidade. Então, nós também estamos a caminho. E aí é que é um grande detalhe, né? Porque neste caminho, neste caminhar nosso, neste boa semente que somos, mas nós também podemos ser o campo. E essas boas sementes que vocês recebem, podem também surgir sementes más, né? O joio e o trigo são muito parecidos. Tem até uma foto que vocês olharem aí na imagem que eu pus no Instagram, é quase igual um com o outro, é estranhíssimo. Você olha assim, isso aqui é joio e trigo mesmo, coisa estranha. É difícil até de separar às vezes um do outro. Né? E aí é que está o detalhe. Como é que vocês gostariam que Jesus trabalhasse com vocês? Como vocês gostariam que Jesus julgasse vocês? Vocês gostariam que Jesus olhasse vocês agora e dissesse assim: não, e tem muito joio nesse coração desse diácono aí, passa a régua nele. É assim? É isso que vocês gostariam? Vocês gostariam que o julgamento fosse agora? Vocês gostariam? Eu não gostaria, não. Estou a caminho.
Não estou pronto ainda. Vocês entendem isso? E aí o que Jesus fala? Eu vou esperar chegar a hora, e na hora eu vou decidir. E isso é muito importante, sabe por quê? Eu vou dizer por que isso é muito importante. Como é que você relaciona-se com o outro? Você julga o outro agora no meio do caminho, ou você julga o outro no final do caminho? Entenderam isso? Do mesmo jeito que nós não queremos ser julgados agora, por que nós temos que julgar o nosso irmão agora? Entendem isso? Por outro lado, e isso é muito interessante, porque uma coisa é a relação minha com o meu irmão, né? Mas eu tenho uma obrigação, né? Porque olha bem aqui, o Filho do Homem enviará os anjos e eles retirarão dos seus reinos todos os que fazem o outro pecar e os que praticam o mal. Sim, é muito difícil esse papel de julgar. O problema é se você precisa julgar agora, André. Né? É interessante porque a gente, às vezes, a gente poderia exercer algumas, vamos dizer, práticas, né? Uma é a chamada suspensão de juízo, né? Uma pessoa que é um dirigente espiritual, né? E às vezes tem que dar um conselho para uma pessoa. E o que a pessoa começa a falar, às vezes, é muito complicado. Então, você pode exercer a suspensão de juízo. A pessoa fala, você não faz nenhum julgamento, só ouve o que a pessoa está falando. Entendeu? E depois que ela falou tudo, você ainda tem que tentar entender o que ela está te dizendo. E aí você, às vezes, tem que fazer 1, 2, 10 perguntas, né? Para você conseguir entender o todo. E aí, né, se você entende o todo, você emite um juízo. O problema é que aí você chegou no fim de uma caminhada e não exercer aqui. Você esperou uma colheita chegar e não saiu arrancando o joio no meio do caminho. Esse é que é o problema. A cada dia temos oportunidade de melhorar. Exatamente, Fátima. Né? Temos que discernir o que é correto e o que é errado. Perfeito, André. Às vezes nós temos que esperar. Às vezes nós não podemos chegar e dizer assim, fulano está errado porque ele faz isso. Eu tenho que parar e entender isso. Por outro lado, e tem uma coisa que a gente tem que prestar atenção, e isso é muito complicado, mas a gente tem que fazer, é o seguinte: um dos motivos que as pessoas vão ser retiradas do reino, ou seja, que um dos motivos que as pessoas se tornam joio é o praticar o mal. E aí, nesse caso, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque, às vezes, a gente precisa denunciar o mal. Às vezes, a gente tem que dizer ao mundo, isso está errado. E sabe assim qual é o maior perigo dessa história? É que a maior parte das pessoas não tem nenhum problema em apontar o dedo para o irmão e dizer assim, você está errado.
Mas quando você tem um erro na sociedade, ou seja, um erro no mundo inteiro, né, no campus tem um erro, a gente não tem coragem de dizer. Né? Então, assim, às vezes nós temos coisas que são injustiças. E aí a gente não quer falar das injustiças, a gente quer se calar sobre elas. Né? Qual é o problema de eu me calar perante uma injustiça? É que se eu me calo perante uma injustiça, eu estou, na verdade, favorecendo aquele que é injusto. Né? E isso é um problema. Né? Por exemplo, eu vi com muito, muito pesar uma notícia hoje que, por conta da pandemia, no mundo inteiro e aqui no Brasil, os ricos ficaram mais ricos e os pobres ficaram mais pobres. Bernardo, isso aqui é uma live religiosa. O que tem a ver isso? Quem é que chegou aí? Não estou reconhecendo quem seja, não. Mas é bem-vinda, paz e bem. Olha bem, esse é que é o perigo. Tá? Você não pode virar e dizer que isso não é uma questão religiosa. É. Porque a gente tem que entender que quando você tem uma postura como essa, você vai contra a vida. Então, às vezes, a gente tem que dizer isso está errado. Isso tem que ser mudado. Nós temos que pensar diferente. Né? Tudo está ligado. Exatamente. Né? Como o Papa Francisco fala na Laudato Si, tudo está interligado. Né? É uma lembrança muito boa. Né? Então, por que nós tivemos que os ricos ficaram mais ricos e os pobres ficaram mais pobres? Porque para um grupo de pessoas, o dinheiro é mais importante do que a vida. Então, nota bem, as pessoas deixaram de amar o irmão. Ama o irmão, né? Ela não ia querer guardar muito dinheiro para ela e deixar o irmão numa situação ruim, né? Falar que está errado para favorecer o bem. Exatamente, André, você está entendendo. Né? E assim, pessoal, a gente tem que entender que essas coisas são muito interligadas. Né? Existe, por exemplo, uma questão, que é uma questão assim, né, que a gente nem imagina. Vou dar um exemplo para vocês. Né? Esse vírus, o coronavírus, ele surgiu porque houve uma interação entre seres humanos e animais infectados por esse vírus. Tá? Ou seja, pessoas comeram morcegos. Né? Aí você fala assim, Bernardo, mas morcego é horrível para você, mas se você vive numa realidade onde as pessoas se acostumaram a comer morcego porque elas estavam morrendo de fome, elas passam a adquirir um hábito cultural. Elas passam a gostar de morcego. O ebola, que todo mundo morre de medo, o ebola só existe no mundo em morcego. Toda vez que começa o surto é porque alguém estava morrendo de fome e foi comer morcego. Né? Ou você tem, por exemplo, um desmatamento que retira os morcegos da sua região e eles vão lá, começam a se misturar, por exemplo, com porco, né, ou com dromedário, ou com boi, e o vírus dele passa para a carne de um bicho desse. Né? Então, nota bem, se a gente não tivesse destruído o ambiente onde o morcego estava, não surgia. Então, é isso
que o Papa Francisco fala que tudo está interligado. Não existe uma divisão entre uma crise social, uma crise ambiental e uma crise humana e uma crise de saúde. Tudo isso faz parte de uma mesma crise socioambiental. Eu diria que é uma crise socioambiental e humana. Porque ela é humana porque os humanos sofrem, ela é ambiental porque o ambiente sofre e ela é social porque a nossa sociedade está doente, né? São José Maria Escrivá dizia que precisamos corrigir por amor. Mas se você corrige por amor, você corrige bem. Não tem problema nenhum. Se você corrige por amor e com amor, você vai corrigir muito bem, né? Então, a gente tem que prestar atenção nas coisas e tentar mudar essa visão que a gente não vai intervir, né? A gente não vai jogar as coisas fora, mas a gente também não vai se calar no mundo, né? Se a gente descuida de um, aparece o problema no outro. Exatamente, é por aí, né? Se a gente não tomar cuidado com o ser humano, vai acabar surgindo um problema no ambiente. Se a gente não tomar cuidado no ambiente, surge um problema no ser humano. E isso está surgindo porque temos uma sociedade doente. O nosso campo está cheio de joio. Qual é a solução? A solução é plantar trigo. É mostrar ao mundo a palavra de Jesus, é mostrar ao mundo o amor, é mostrar ao mundo que há possibilidade de ser diferente. É dizer ao mundo, eu me preocupo com meu irmão que está na rua, eu me preocupo com meu irmão que está no presídio, eu me preocupo com meu irmão que está na comunidade, eu me preocupo com a minha irmã mulher que está sendo agredida, eu me preocupo com meu irmão negro que está sofrendo racismo. Ah, Bernardo, ou eu transformo o mundo, ou eu planto muito trigo no mundo, ou a gente nunca chega no reino dos céus. Essa é a verdade. Então, pessoal, a partir de hoje, vamos plantar trigo no mundo? Amém? Bom, pessoal, era o que eu tinha para falar hoje. Eu estava olhando aqui a pessoa que entrou, que eu acho que eu não tinha reconhecido, mas eu acho que é a Mary. É a Mary da JC? É ela mesmo? Né? Então, pessoal, essa é a ideia. Isso era o grande, o que eu tinha para falar hoje, né? E aí essa é uma visão. É por isso que é importante a gente ver e rever, né, as Sagradas Escrituras. O André falou amém, Lizia falou, vamos plantar, isso mesmo, temos que plantar e plantar muito. Quanto mais trigo a gente plantar, melhor. Ela assim, obrigado. Mary, beijo, minha filha, Deus te abençoe. Para colher bons frutos, exatamente. E aí, André, o fruto que você conseguir que surja está bom, tá? Não é uma coisa que a gente tem que ter um monte de fruto, não. Wagner entrou agora. Wagner, eu já acabei, Wagner. Mas não se preocupa não, que daqui a pouco tá no IGTV, mais tarde tá no YouTube, tá? Davi, bela mensagem, paizão, obrigado. Simbora, plantar para fazer 30, 50, 100. Isso mesmo, né? Isso mesmo, é a gente fazer isso aí. Se a gente se comprometer a jogar semente, né? A gente se comprometer a cuidar da semente, eu garanto que a semente cresce. Tá? Né? Rita de Cássia, amém. Oi, Rita, tudo bem? Que bom. Bem, pessoal, eu vou me despedir de vocês porque já deu um tempinho que a gente estava pensando. Tá? Amanhã, 15h30, nós estamos juntos de novo. Daqui a pouco, essa live está no IGTV, porque ela vai direto. E assim que a minha internet deixar, eu coloco no YouTube, tá, pessoal? Um grande abraço, Deus os abençoe.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Sebastião, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Antes de vocês irem embora, pensem em dar um pulinho no blog do Gaioso, Diaconia da Palavra, blogspot.com, e dá uma olhada na reflexão dele. Vê se é parecida com a minha, tá? Bom, levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado. Permaneçam em casa, fiquem protegidos, e o Senhor sempre vos acompanhe. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Tchau, tchau, pessoal.